Olá pessoal, bom dia, seja todo mundo bem-vindo ao meu canal. Demorei um pouquinho, eu sei que algumas pessoas já ficavam, quando é que vai sair a próxima análise sua? Eu falei, calma. A semana retrasada foi uma semana bastante conturbada por uma série de aspectos. Eu particularmente não vi muita mudança, muita alteração, então ficar soltando vídeo também só por soltar, eu acho meio ruim, sabe? Então o que eu vou fazer hoje, na verdade, vamos dizer o seguinte, estamos encerrando o primeiro tempo do jogo do Jair Bolsonaro contra o Fernando Haddad. O último vídeo eu falei que estava 1-0 para o Jair Bolsonaro, agora, encerrado o segundo tempo, eu posso afirmar que está 2-0 para o Jair Bolsonaro, ou seja, no término do primeiro tempo dessa candidatura, dessas eleições de 2018, o Fernando Haddad, o candidato Fernando Haddad, ele está em desvantagem, tá? E aí é uma questão que antes de eu falar um pouco, eu não vou falar muito números não, mas basicamente uma coisa muito interessante, eu particularmente dou os parabéns para vocês, tá? Quando eu digo vocês, mas a toda a nação brasileira, seja eleitores do Haddad, sejam eleitores do Jair Bolsonaro, do Ciro, do Alckmin. Esse ano houve uma contestação muito grande por parte das pessoas quanto aos resultados das pesquisas eleitorais. Eu mesmo fiz uma crítica muito forte quanto a pesquisa está sendo feita por telefone. Isso aí é complicadaço. Eu não vou ficar me gastando tempo com isso, mas metodologicamente eu particularmente digo que isso não existe mais. Pesquisas com margem de erro discrepantes de 10%. E no segundo turno, o que eu tenho percebido com raríssimos institutos de pesquisa que ainda continuam fazendo pesquisas por telefone, a Ibope, o Datafolha, todos esses foram para a rua e diminuir as margens suas de erro para trabalhar com números um pouco mais, digamos assim, confiáveis, tá? Então, basicamente, os números que o Datafolha vem falando do percentual dos votos válidos, aí o Bolsonaro com em torno de uns 63%, tá? Dos votos válidos, lembrando que eu fiz os cálculos trabalhando com números altíssimos de possibilidade de abstenção, de votos nulos, brancos e aquela questão toda. Mas uma coisa que é interessante é entender se o Jair Bolsonaro, desde o fim do primeiro turno, ele continua à frente, muito bem, matematicamente dizendo, ele está muito bem estruturado. Atenção, hoje, dia 22 de outubro, se a eleição encerrasse hoje, o Jair Bolsonaro estaria eleito e com franca e com ampla vantagem numérica de votos, ok? Porém, é interessante não falarmos nesse quesito de frente e tal, mas para você entender analiticamente o que está acontecendo. E uma coisa que é muito interessante é que essa última semana eu fiquei analisando isso. O Fernando Haddad, quando você pega os índices da pesquisa por renda, faixa de renda, escolaridade, gênero, região, tal, o Fernando Haddad ele ganha particularmente em 3 quesitos. Ele ganha muito bem, ele está, por exemplo, no Nordeste com cerca de aproximadamente 53% de intenção de voto, mas é uma coisa interessante. Ele tem 53% de voto, mas em compensação, o Jair Bolsonaro tem 35%. Ou seja, é um índice de votação muito alta. Ou seja, o que nas últimas eleições o Nordeste fez a diferença em prol dos candidatos da esquerda e do PT, neste momento o Nordeste perde um pouco a força, porque você tem um candidato que está muito bem, o Haddad no Nordeste, mas você tem um segundo candidato que está tirando muito voto. O Fernando Haddad ganha também nas classes que tem uma escolaridade fundamental e pessoas com até dois salários, mas não ganha também muito, digamos assim, fortemente. Uma coisa, só para vocês terem uma ideia, o Fernando Haddad está com 44% de intenção de voto para quem tem até 2 salários mínimos, mas o Jair Bolsonaro tem 39% de votos. Então, basicamente, falando para vocês aqui de uma forma, por favor, entenda, isso aqui é apenas uma análise matemática, isso aqui apenas para que você, tanto eleitor do Jair Bolsonaro como o eleitor do Fernando Haddad, saiba, mas
Hoje, dia 22 de outubro, são agora 10 horas e 11 minutos que eu estou fazendo essa gravação. O futuro do presidente do Brasil é o Jair Bolsonaro. Mas lembre-se que nós temos ainda dia 23, 24, 25, 26 e 27 ainda para ver se vai ter essa consolidação. Eu vou dizer que é o segundo tempo desse jogo, né, entre o Bolsonaro e o Haddad. E eu não vou soltar essa semana mais nada, porque eu vou soltar um vídeo no dia 27, na véspera, onde eu vou bater o martelo e vou dizer quem é o futuro presidente do Brasil. Tá legal? Valeu, curtiu? Dá um clique aí, dá um like aí, tá legal? E inscreva-se para saber mais notícias aí. O pessoal de Minas está me pedindo para eu poder fazer uma análise aqui, porque eu sou mineiro, mas fica complicado como o meu canal é nacional. Eu tenho que fazer de Minas, eu acredito, se eu faço de Minas, eu deveria fazer do Rio, de São Paulo, de todos os governadores, tá legal? Grande abraço para vocês e muito obrigado, gente, por todo mundo que está curtindo o canal. Muito obrigado pelas cacetadas, sejam elas positivas ou negativas, mas o meu papel nesse momento é isso aí. Eu tenho que trazer para vocês os números que refletem essa realidade nesse momento das eleições. Uma análise sem ideologia, uma análise sem partido, uma análise puramente matemática. Obrigado, grande abraço para todo mundo.